Olá, gente bonita. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um bom dia para quem está assistindo nesse domingo de manhã. Mas talvez você esteja assistindo em um outro horário, então boa tarde ou boa noite para você. Como você sabe, nós estamos estudando a carta de Gálatas e nós já tivemos uma introdução, nós já recebemos informações sobre o contexto, sobre o porquê da carta, sobre muitas coisas. Já desenvolvemos um pouco sobre esse tema. E hoje nós vamos falar sobre Gálatas 4, de 8 até o final do livro, até o versículo 31. Então nós vamos continuar nessa explicação, de Paulo, falando sobre esse Evangelho da Graça. Paulo já defendeu, explicou o que tem acontecido lá, e ele continua falando sobre isso, sobre a justificação da fé, sobre que Jesus é suficiente, que não precisa de outros rituais. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. E Paulo continua, falando sobre esse tema. E a gente percebe nessa carta que Paulo está indignado. Podemos dizer que ele está bravo, bem rude, porque pelo que ele percebeu que os Gálatas têm fugido do verdadeiro evangelho e na verdade querem voltar para quando eles ainda não conheciam a Deus. Quando eles eram escravos desses rituais que tinham que fazer, que tinham que observar, e eles estão voltando para isso achando que Jesus não é suficiente para a justificação, para a salvação. Então ele está bem preocupado e bem chateado e bem bravo com essas atitudes dos Gálatas de observar e realizar essas coisas. É como se hoje nós cristãos achássemos que Jesus não é suficiente para a nossa salvação. Depois de nós reconhecermos o seu senhorio, reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, a gente achar que a participação no culto, nas atividades da igreja, usar uma certa roupa, fazer uma ação social, que isso fosse, de certa forma, comprar ou trocar pela salvação. Eu costumo dizer que nem todo crente, nem toda pessoa ativa na igreja, ela é crente, mas todo crente é ativo na igreja, porque ele faz com prazer. Ele faz com esse desejo de participar do reino de Deus. Não faz para receber algo em troca, porque Jesus já pagou o preço. Jesus já é o suficiente. Então, nada do que eu faço pode comprar essa salvação. Eu faço porque nós, você, o crente, faz porque sente esse desejo de participar do reino. E eu vou ler o versículo de 8 até 11, para a gente ter uma ideia. Paulo diz: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses com letra minúscula, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Nesse versículo 9, que ele diz:
que não é nosso mérito, que não é nosso mérito, não. Ele fala que vocês conheciam a Deus, mas aqui, depois ele diz, melhor, eram conhecidos por Deus, para dizer o seguinte, que não é mérito nosso conhecer a Deus, é iniciativa de Deus sermos conhecidos por Ele. E também podemos entender que Deus conhece os seus filhos. Então, não é mérito nós conhecermos a Deus, não. Então, é bom deixar isso bem claro e para que ninguém achar que isso também serve como justificação. A iniciativa é do próprio Deus, mas é muito bom ouvir, né, que Deus conhece os seus filhos. E quando Paulo usa uma palavra no grego, aqui, rudimentos, no grego é, que o meu professor não escute, stoicheia. Aqui, todos não cristãos têm em comum, que tem esses rituais, coisas assim. Então aqui inclui judeus e gentios, porque tanto os judeus têm os seus rituais, como os gentios também, antes de conhecer a Deus, também tinham os seus rituais com outros deuses. E Paulo, na verdade, está dizendo que nenhum sistema que está fora do cristianismo serve. Todo sistema é fraco e pobre. Cristo é o único meio de chegar ao conhecimento de Deus. E aí ele diz, querem ser escravos por eles outra vez? E esse escravo por eles de novo é escravo desses rituais. Que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ser assim, blá blá blá. Então, você ser escravo de novo, sendo que agora você tem Jesus e você é livre. Paulo chega a temer que seu trabalho que ele teve com Gálatas foi em vão, que não teve efeito, porque eles começaram a acreditar em coisas muito cedo, não passou muito tempo. É como se nós, né, ou você ou eu, fizéssemos um discipulado com alguém, gastássemos, não, nós investíssemos tempo numa pessoa por um tempo determinado, e a pessoa vai crescendo e tal, e a partir de um momento essa pessoa começa talvez ler outra coisa, assistir outras coisas, ouvir outras coisas, e começa a pensar coisas diferentes que estão além do Evangelho, e começa a acreditar em coisas totalmente fora do Evangelho. Gálatas está fazendo mais ou menos isso. Eles ouviram Paulo, eles tinham um bom relacionamento com Paulo, mas começaram a ouvir os judaizantes que achavam que precisavam continuar aqueles rituais dos judeus, e aquilo também ajudariam na salvação, na justificação. Talvez você já tenha se sentido assim com alguém. E Paulo suplica, Paulo realmente coloca uma ênfase no que ele está dizendo aqui, para que os gálatas entendam que o negócio é grave. E Paulo, inclusive, pede para que sejam como ele. Aqui no versículo 12, ele diz, sejam como eu, porque também eu sou como vocês. Ele diz para ser como ele, para ser livre desses escrúpulos de observâncias legais. Porque Paulo sabe, ele já foi assim. Por isso que ele também diz que ele já foi como eles. Porque Paulo já foi um judeu acorrentado, preso a essa lei. E só que Paulo, quando se converte, podemos dizer que virtualmente ele se tornou um gentil entre eles. Então, Paulo ele pede para ser como ele livre, e ele entende que ele se tornou como eles quando ele
se converteu, porque lá em Efésios 2, 14, diz, porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então agora não existe mais judeu ou gentil, é um só. E dos versículos 12 a 16, a gente vê que Gálatas e Paulo, eles têm um ótimo relacionamento. Eles são amigos. E Paulo faz questão de dizer que ele teve um problema de enfermidade, alguns dizem que teve um problema no olho, e eles eram... O relacionamento era tão bom que... E eles trataram Paulo, chega a dizer que tratou ele como um anjo do Senhor. Paulo chega a dizer que eles arrancariam os próprios olhos por causa dele. E depois ele termina dizendo, então, virei seu inimigo por dizer a verdade? Então, e Paulo sente que aqueles judaizantes que queriam continuar com os rituais da religião deles, eles queriam provocar uma inimizade, queria separar Paulo dos Gálatas. E continuando, ele diz, inclusive, Paulo, ele chama de filhinhos, algumas traduções filhos, meus filhos. Nessa tradução aqui, ele diz meus filhos, de uma forma carinhosa, de afeto, para falar com eles, de uma forma pessoal. E aí ele usa um termo, né, um termo dizendo que ele, para mostrar o sofrimento dele, que ele fala que é dor, que está sentindo dor de parto, uma figura de linguagem para mostrar o quão grave ou como ele está sofrendo com essa situação, para mostrar a sua preocupação com o que eles estão fazendo. E Paulo sabe que ele gostaria de estar presente. Inclusive, ele diz que é sempre bom ser zeloso pelo bem, não só quando está presente. Então, Paulo já esteve lá, ele gostaria de estar dizendo olho no olho. E, infelizmente, ele não pode estar, e ele gostaria de estar no olho porque, inclusive, ele fala do tom da carta, porque muitas vezes a carta não mostra exatamente aquilo. Ele gostaria de falar diretamente com a pessoa, e aí ele justamente gostaria de ter um outro tom para falar com eles, mas o que estava acontecendo, ele teve que ser bem ríspido na sua carta. E Paulo apela aos leitores, os Gálatas, e usa a autoridade da lei, do livro da lei. E aí ele faz uma ilustração, ele usa como ilustração, né, um contexto histórico, que é a questão de Isaac e Ismael. E ele diz que Ismael foi resultado da confiança de Abraão no planejamento humano, ao invés de confiar na promessa de Deus. Isaac é resultado da intervenção divina. Vale ressaltar aqui, para deixar claro, que ele usa como ilustração ou como um método alegórico, mas a gente sabe que foi um contexto histórico. E ele explica a questão de Agar, uma criada, uma escrava, que somente poderia produzir filhos numa condição de escravidão. Que também, aí ele faz a comparação, que a lei mosaica, também produzia escravos na lei.
E ele usa de forma incrível essa questão da aliança do Sinai, porque eles tinham como um símbolo de origem divina da lei essa questão da aliança do Sinai. E explica que eram, podemos dizer nós somos filhos da promessa. Ele fala aos Gálatas que eles são filhos da promessa, de uma intervenção divina, nascidos segundo o Espírito. E ele também coloca que esses filhos do Espírito foram perseguidos pelos filhos nascidos de modo natural. E diz que tem acontecido agora naquela época, né, naquele tempo. Mas podemos pensar que também hoje em dia acontece isso, que os filhos da promessa também são perseguidos pelos filhos de modo natural, os filhos da carne. Portanto, resumindo, o que Paulo está dizendo, por exemplo, nesse texto ou nesse trecho, é exatamente isso. Portanto, nós não somos filhos de escravo. Nós não precisamos mais ser escravos das coisas, nós não precisamos mais ser escravos de rituais, nós não precisamos mais ser escravos de que a gente precisa fazer algo para conquistar a salvação ou a justificação. Nós somos filhos livres. Nós somos filhos livres porque Jesus já pagou todo o preço. Porque Jesus é suficiente para a nossa salvação. O que nós fazemos é por prazer, é por desejo, é por estar de acordo com a vontade do nosso Deus. Nós somos livres de qualquer coisinhas que se venda por aí, do que eu preciso fazer, do que eu preciso conquistar, do que eu preciso mostrar para alguém fazer alguma coisa, participar de alguma coisa. Não somos filhos da escravidão, somos filhos livres. E Paulo está querendo, de uma forma ríspida, de uma forma preocupante, mostrar isso aos Gálatas, que mudaram tão rápido o seu modo de ser, o seu modo de pensar, e querendo voltar para uma coisa. Ele acha incrível como aqueles que não conheciam a Deus, agora conhecem a Deus e estão querendo voltar para aquela fase que não conhecia Deus. É como se alguém se convertesse e desconvertesse, né? Então, que nós possamos levar isso em mente, que nós somos livres e que nós não devemos voltar à nossa época de escravidão, em que nós achávamos, e que hoje em dia tem essa mentalidade também, de que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar alguém para que eu seja bonzinho. Se eu for bonzinho, então eu vou estar com Deus. Não. Eu preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele já pagou. E a partir disso, a transformação na minha vida, eu vou mostrar externamente. Mas não que isso compre ou troque a minha salvação. Irmãos, e Deus abençoe a todos e que essa palavra possa realmente tocar em nossos corações e que nós possamos, com esse conhecimento, realmente colocar em prática em nossas vidas. Um bom dia e um bom dia.